Olá, turma! Que bom poder dar essa aula aqui para vocês. A gente está junto no coração. Pode ter certeza que eu estou com vocês. A gente teria a aula agora, era a questão de gênero, né? A gente está discutindo a questão do gênero, quem que é homem, quem que é mulher, quem que é trans, quem que é tudo junto, não é isso? Então, eu queria dizer que a gente não acabou essa discussão, a nossa discussão vai no segundo semestre, se Deus quiser, Oxalá permitir, saravá que nós vamos voltar a ter aula. A gente ia discutir agora a questão de gênero e depois a questão do comunismo. Então, a nossa próxima aula vai ser como o comunismo se virou melhor na pandemia do que o capitalismo, não é isso? Por que a gente vai discutir isso? Porque, afinal de contas, o comunismo de que a gente ia falar era o comunismo indígena, né? Como que os indígenas são muito mais comunistas do que qualquer comunista que a gente conheça aqui. Ou até, enfim, questões que a gente vai ter que trabalhar ainda muito. O que quer dizer comunismo? Quem falou comuna, a política da comuna está certo. O que é comuna? É você ter a solidariedade, não é isso? O amor pelo próximo como o primeiro modo de habitar no tempo, né? O primeiro modo de habitar no tempo. O ser humano é tempo. E quando a gente se planeja para tudo acontecer conforme o cotidiano banal das grandes cidades, o que acontece? A gente vende o amanhã. O pensador Ailton Krenak, líder indígena, que desde que nascida, eu acho, trabalha e pensa como que a gente pode lidar com atrocidades que a colonização permitiu. Ele considera que no capitalismo a gente vende o amanhã, a gente se planeja. E o ser humano ele pode habitar em outro tempo, né? O ser humano ele é um ser em acontecimento. Nós somos seres em acontecimento. Então, na questão de gênero, é um tempo do patriarcado, né? É o tempo estabelecido a partir de uma ordem já vigente que vem de sexo, vem de libertinagem. E a gente não quer isso, a gente quer a verdade, que se faça létea ou antes o moço vendendo bolo. Aqui no Brasil a gente tem isso. A gente tem moço vendendo bolo, a gente tem pássaros para apreciar e a gente tem amor para dar. Então, eu gostaria de convidar vocês para pensar sobre essas questões a partir de uma lógica que é sincrética, né? Então, quando eu falo alétea, a gente não teve essa aula ainda. A gente não teve essa aula, mas vai ter. No segundo semestre a gente vai ter aula sobre a alétea, sobre o que quer dizer verdade nos gregos, mas agora é outro tempo, agora é um tempo de pensar qual é o acontecimento que pode mudar o tempo todo. Enxergar a expansão feminista, a expansão da causa feminista, como impossível que se faz mais cotidiano, é o que a gente vai estudar. Qual é a relação entre a causa feminista e o comunismo? Para a gente conseguir decifrar esse enigma, a gente tem que questionar as ideias de Platão. Então, a gente vai ler esse livro, Ideias, Logos e Tempo em Platão e no Platonismo, que foi lançado na Unicamp pelo professor Hector Benoit. Tem a apresentação dele, né? O livro é em homenagem ao
Gerson Pereira, que finou-se e que Deus o tenha, também os orixás o tenham, e tem nada menos do que escritores como a professora Maura Iglesias, Jatorrano, Marcos Reis, o já referido Hector Benoit, Fernando Muniz, Gabriele Cornelli, né? São platonistas que há muito discutem essa questão, melhor do que nós, que somos aprendizes, eternos aprendizes. Então, as ideias do comunismo, as ideias da causa feminista podem estar juntos? Os números comprovam que sim, né? Sempre que há um acontecimento feminino, de uma deusa como em Creta, né? Ou antes, a própria Lete, ela tem relação com os deuses, e a gente tem uma abertura muito grande, né? Uma abertura que permite conhecimento, a linguagem, o pensamento. No Brasil, onde aconteceu isso? Bom, se tem um lugar que aconteceu, foram nos povos indígenas e nos povos quilombolas. Aí a gente muda a nossa aula para a questão da sociologia. A sociologia é um conhecimento só performado por sociólogos. Eu, é verdade, não tenho formação em sociologia, mas desconfio de muita coisa. E a coisa que eu mais confio agora é que o ser humano ele precisa de uma lição. Ele precisa de uma lição, ele está tomando a lição muito forte, né? A mãe natureza, a nossa disposição enquanto civilização, ela está sendo colocada em xeque, né? Agora a gente pode questionar o que deixa de ser, o que será. Então, teve uma aula que eu discuti a questão do tempo. O tempo, ele é uma abertura. Mas, se você é do campo das ideias ser deixadas de lado, as ideias não serem questionadas, mas só a prática ser levada a cabo, e for uma prática capitalista, aí a gente não vai ter futuro. Então, é um alerta, né, que eu quero deixar aqui nessa aula, um alerta para que vocês possam repensar, sobretudo nesse período, que é um período que permite o pensamento, que todos possamos refletir sobre o lugar de acontecimento do ser humano, sobre a necessidade de a gente reverter a colonização, o neocolonialismo, né? Essa repulsa que a sociedade brasileira civilizada considera do conhecimento dos índios. Então, desde que pisou aqui o primeiro estrangeiro, ele viu que nessa terra tinha muita riqueza. Ele decidiu dar espelhos para os índios, para que os índios dessem tudo o resto. Os índios não são burros. Espelhos e ferramentas, isso valeu por um período só. A riqueza do conhecimento indígena teve que ser escondida até dos próprios alguns indígenas. Mas esse conhecimento está à volta. Ele está à volta e a gente está disposto a abrir esse diálogo para que toda a sociedade brasileira reflita sobre o lugar do amor, o lugar da solidariedade, o lugar de uma prática afetuosa, de um conhecimento capaz de legar a sua própria proveniência, né? Então, é chegada a hora que chega de conhecimento elitista, é chegada a hora que todo analfabeto ele possa ter acesso ao conhecimento de como é possível mudar. Não podemos mais ficar reféns do conhecimento europeu, até porque esse é finado. O conhecimento europeu é finado, é acabado. Não existem mais deuses na Europa. Não existem mais. Onde há deuses? Em Cuba, no Vietnã. Por que tem essa coisa do comunismo tá vencendo? Né? O comunismo está vencendo o vírus. Né? A gente tem esse conhecimento agora.
né? Então, os números comprovam a sabedoria da medicina, a sabedoria do tempo, essas sabedorias elas precisam ser distribuídas, né? É preciso que todo ser humano tenha acesso ao conhecimento. E agora é o ultimato para que isso possa acontecer. A gente pode refletir sobre as ideias que nos gerem, que nos coordenam. E mais do que as ideias, sobre o desejo. O desejo está colonizado? Sim, o nosso desejo está colonizado. Como que se descoloniza o conhecimento? Como se descoloniza, aliás, desculpa, como se descoloniza o desejo? O desejo, a gente tem que colocar ele para girar. A gente tem que colocar ele para girar. E pomba girar é um conhecimento que está disponível nos quilombos, está disponível na dança, está disponível nos festejos. Então, assim, após esse período de quarentena, até na quarentena, dancem em casa. Dancem em casa. Não deixa o corpo morrer, deixa ele falar a verdade. O corpo é sábio, o corpo tem esse conhecimento. A gente agora vai deixar aqui uma tarefa. Eu quero que vocês assistam o filme Bacurau, tá certo? Bacurau, esse passarinho aqui. Deixa eu botar o passarinho. Passarinho. Então, fica para casa. Assistam o filme Bacurau. O passarinho não aparece no filme, então eu estou passando spoiler, que é essa antecipação do que vai acontecer no filme. Esse passarinho aqui é o Bacurau. Ele não aparece no filme Bacurau, porque o Bacurau ele sabe se esconder. O Bacurau ele não é burro, não. Ele é inteligente demais, esse bichinho. E a gente tem que ser inteligente igual ele. A gente tem que saber se esconder nessa hora. Então, não ouça as autoridades trouxa, os burros. Fique em casa. Fique em casa igual Bacurau. Eu tô em casa aqui, rezando por vocês. Vai dar tudo certo. A gente vai se ver no próximo semestre. Um beijo no coração de cada um. Oxalá nos acompanhe. Saravá, meu pai.